Isso vai migrar para soja, milho, essas outras coisas? Porque eu fico imaginando, você fazer a leitura da linha da cana é uma coisa, e na soja que não dá para, não tem linha, como é que vai? Exatamente, Aguinaldo. O pessoal da soja começou em 2021 a nos assediar em querer utilizar essa mesma tecnologia, porque eles viam que dava para ser otimizado. Alguns clientes nossos hoje, que são produtores de cana e também produtores de grãos, já utilizam o equipamento da cana em grãos, né, otimizando isso, porque é um equipamento muito prático, versátil, econômico. Então, esse ano a gente lançou na AgriShow 2023 o primeiro produto direcionado para grãos. Já temos outros equipamentos trabalhando em mineração, vou dar um exemplo em Brumadinho, naquela descontenção de barragem, onde não pode se entrar ser humano dentro de uma máquina. O nosso equipamento ele trabalha sozinho lá, fazendo a remoção daquele lodo nas barragens para fazer a descontenção das barragens. Então assim, a gente vem utilizando essa tecnologia em outras atividades, em tudo onde a gente consegue agregar. Então a gente está hoje já em mineração, a gente está na cana, né, onde iniciou tudo, já estamos em grãos, estamos iniciando uma operação florestal, que é para remoção da madeira. Enfim, eu acho que a Gruner ela não tem limites, né? A gente vem cada dia mais integralizando essa nossa tecnologia no mercado agro, no mercado de mineração, enfim. Falo que aonde a Gruner pode operar, a gente vai estar operando. Aí você fica pensando assim, bom, Keto, aí ele vem com o Glen Horse, ele vem, então você não tem parada? Cara, eu acho que tá no sangue, né? A Gruner hoje ela é uma empresa que já está estabilizada, a gente já fez toda a parte sucessiva, eu faço parte do conselho, ela virou uma empresa de fato profissional, né? A gente está acompanhando no dia a dia, óbvio, a gente está na linha de frente, buscando oportunidades no mercado, junto com clientes, enfim, mas quando você está mais um pouco ocioso, né, você começa a buscar outras oportunidades. Então eu sempre fui de buscar coisas novas. Onde surgiu Glen Horse, que o cavalo me trouxe essa ideia de poder trazer um pouco mais aí de qualidade, de cuidados com os próprios animais, né? Então assim, a gente não para, né? A gente está sempre evoluindo as ideias para que a gente consiga agregar de certa forma dentro desse nosso mercado, desse Brasilzão aí. Bom, ó, o negócio é o seguinte, agora que a gente sabe, agora que você no Brasil inteiro conhece um pouco quem é Matheus Bellet, da onde veio o Aras JML, agora vou te convidar para conhecer nessa segunda etapa o que é o Aras JML, o que é o Matheus Bellet, como é que surgiu a paixão dele por cavalo corredor de milha, no meio dessa loucura que foi a história canavieira e depois a história da automação extraordinária. Vamos falar de cavalo? Vamos lá, Aguinaldo. Acho que é o nosso objetivo principal hoje, né? No dia. Bem, você deve estar pensando, Aguinaldo foi lá, falou de máquina, mostrou a indústria, a história, foi uma coisa extremamente curiosa e atrás desses homens que vivem a história do cavalo, tem grandes histórias da civilização. Tem gente que mexe com construção civil, tem grandes profissionais liberais, advogados, médicos, enfim. Hoje nós mostramos aqui a história do Matheus Bellet. Agora, eu quero saber como é que você... Bom, teve uma semente plantada aí dentro de alguma coisa. Você não foi, esperei ganhar dinheiro, correr atrás das coisas que eu tinha para correr, aí aprendi a gostar de cavalo em 3, 4 anos. Em algum momento, na sua infância, na sua juventude, você não andou a cavalo. Exatamente. Isso não pode ter caído do céu. Não, Aguinaldo, lá atrás, como eu contei a história aí, o meu pai ele sempre gostou da pecuária, né? Inclusive somos pecuaristas hoje no estado do Mato Grosso, na região lá do norte do Mato Grosso. Então isso está inserido dentro da nossa cultura também. A gente veio da cana, porém o que a cana nos trouxe de crescimento, a gente também começou a investir em outros negócios, né?
E a pecuária é uma delas, aonde eu lido desde criança, desde os meus 8 anos de idade. Então assim, essa paixão por cavalo vem desde muito cedo. E agora o porquê o quarto de milho, o porquê o cavalo da modalidade inicialmente dos 3 tambores, né? Quando eu tinha por volta dos 8 anos de idade, vizinho do sítio do meu avô, existia um aras chaparral, onde era da propriedade, é ainda da propriedade do seu Sérgio Artioli, vizinho nosso aqui na região de Macatuba, onde o Sérgio Artioli ele criava os cavalos árabes, né? Árabes. E fazia a prova dos 3 tambores. E os meus primos, na época, eles gostavam dos 3 tambores e frequentavam o aras e fazia lá os treinamentos, enfim, baliza e tambor. E eu sempre fui curioso e gostei disso. Porém, eu tinha um desafio, né? Meu pai ele sempre foi aquele pai, né, que teve muito cuidado com os filhos. Então, ele tinha medo, muito medo de velocidade, de o seu filho se machucar ou cair de um cavalo, enfim. Então, a maioria das vezes que eu ia no aras, eu não montava, porque o meu pai ele não deixava de fato. Os meus primos eles participavam de provas, na época tinha as nacionais do cavalo árabe, eles iam nas nacionais e eu ficava apenas com a história quando eles voltavam. E eu comecei a guardar aquilo, né, porque o meu desejo era tão grande de participar dessa modalidade na época, que eu não podia, porque o meu pai no momento não deixava. E um dia, desde pequeno, eu coloquei na cabeça que um dia eu ia ter o meu próprio aras, e esse aras eu ia começar a criar os meus cavalos na modalidade dos 3 tambores. Então assim, o desejo inicial nasceu daí, com meus 10, 11 anos de idade. Quando foi que você comprou o primeiro cavalo aqui do JML? Antes de iniciar aqui o aras, eu já tinha comprado um animal anteriormente, não conhecia nada da genética quarto de milha, tanto é que o primeiro animal meu foi comprado para tambor, e depois de 2 anos que eu fui descobrir que ele era um animal de laço, né? Ele vinha de uma genética de laço, né? Então aí foi onde eu comecei a me interessar por conhecer mais de perto a questão da genética, a questão, né, do mercado, como se desenvolvia esse mercado, porque eu já tinha em ideia o projeto de iniciar o meu aras. Então em 2020, praticamente foi quando eu comprei o meu primeiro animal aqui do aras JML, que na verdade foram 2 animais. Foi um Gunner, né, que veio lá do Top Gun ainda, uma linha para rédeas, meio que misturado na época e tal, e uma potra castanho red, que hoje, inclusive, ela tá indo, eu comprei ela baby, ela tá indo para a pista com os nossos treinadores e tá se destacando aí, graças a Deus aí, no cavalo iniciante, né? Inicialmente era hobby, né? Como todo mundo praticamente, que as histórias que eu escuto aí começa, né? Eu tinha minha filha, e ela gostava muito, eu também gostava, e a ideia era ter 1, 2, 3, 4 cavalos para poder sair no final de semana e levar minha filha para a prova, tal, enfim. Só que a gente foi picado aí pelo vírus, né? Esse vírus maravilhoso que eu falo que mudou de fato a história da minha vida. Muito bem. Ó, nós vamos conhecer então o aras e vamos introduzir neste bate-papo uma figura chamada André Marri, que está do lado dele desde o princípio. E eu vou querer saber sobre as premiações de futuro, quem são as éguas que estão aqui, quais são os projetos de acasalamento, a pista, como é que são os cavalos de prova e o leilão, que afinal de contas era tudo embrião, agora nasceu, está aqui na casa e vai realizar o primeiro leilão do seu aras com a tua marca, e é por isso que a gente, o Agro Channel, está aqui para mostrar essa história para vocês conhecerem. Quando comprarem os animais, já conhece a história dele, uma história bonita, uma história de um brasileiro que teve a vontade e o desejo de ser grande e se tornou uma empresa que fez com que os alemães despertassem curiosidade. Se ele foi grande nessas coisas todas, no cavalo será grande também.
Vamos falar de cavalo? Bora, Aguinaldo. Bora Vamos aí.